Eu chamo agora para a sua exposição o senhor Luiz Henrique Gomes de Moura, membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Bom, boa tarde. Eu saúdo o senhor ministro e os presentes por esse momento, nesses dias em que a nossa democracia está sofrendo sérios riscos. Espaços como esse são muito importantes. E começo a minha fala lembrando que há 20 anos atrás, 21 companheiros e companheiras do Movimento Sem Terra foram assassinados, massacrados, e há 10 dias atrás, outros 2 companheiros foram assassinados no Paraná. 20 anos atrás, em Eldorado dos Carajás. E lembro deles, não por uma lembrança simplesmente, mas para que a gente saiba que terra nesse país é poder e especulação. E que, portanto, floresta e meio ambiente não estão flutuando, eles estão em terra. E numa terra arcaica, numa estrutura fundiária arcaica, não existe legislação ambiental moderna. Sem democratizar a terra, senhor ministro, e presentes, não é possível se falar de legislação ambiental moderna. E por que eu quero colocar nesses termos? Porque para nós, do Movimento Sem Terra, esse Código Florestal ele ataca frontalmente a função socioambiental da terra. Em quais questões? Primeiro, senhor ministro, nós temos que ver há um submarino nesse Código Florestal que não foi debatido com a devida preocupação, porque entrou no Senado, e quem lembra dessa disputa sabe que isso foi corrido, que é a privatização da natureza. O que está sendo debatido, senhor ministro, é a natureza é um bem comum do povo brasileiro ou ele deve ser transformado em propriedade privada? Se o ministro Aldo tinha medo da indústria da multa, ele precisa saber que esse novo código está jogando a natureza no cassino do sistema financeiro. E é esse sistema que nós pedimos a inconstitucionalidade dele. Para dar um exemplo, se um latifundiário de Formosa, aqui em Goiás, próximo aqui do Distrito Federal, tem 10 mil hectares, ele deveria ter 2 mil hectares de reserva legal. Se ele não tem, ele liga numa bolsa de valores e vai pedir cotas de reserva ambiental, que não vão estar lá. Aonde essas cotas vão estar? Muito provavelmente nas áreas onde nós estamos. Os pequenos agricultores, os camponeses, nas terras dobradas para onde nós fomos expulsos. Porque são terras mais baratas e elas vão ser destinadas a isso. Quais são as consequências disso, senhor ministro? E depois nós podemos enviar. O MST fez uma série de posicionamentos, inclusive esteve numa das audiências que o ministro Aldo presidiu na Câmara dos Deputados, mas não como MST, como membro da Articulação Nacional de Agroecologia. Nós depois queremos anexar ao processo os vários posicionamentos do MST e das várias frentes que o MST ajudou a articular com a FETRAF, com a Via Campesina, com os agricultores camponeses. Porque não é verdade que há uma disputa entre agricultores e ambientalistas. Os agricultores camponeses têm voz e falaram muito durante esse processo do Código Florestal, embora não tenham sido ouvidos. Quais são as consequências? Primeira consequência, nós estamos subordinando a natureza ao mercado financeiro. Portanto, quando estiver valendo muito, pode ser que a natureza esteja sendo valorizada. Quando estiver valendo pouco, senhor ministro, vai valer mais a pena desmatar do que comercializar na Bolsa de Valores ambiental verde que está sendo criada. Segunda consequência, vai uniformizar a natureza. Porque essa área de cerrado aqui de Formosa, ela é um cerrado senso estricto, é uma fisionomia
do Cerrado. Mas quando a cota de reserva ambiental estiver lá na Chapada dos Veadeiros, que é Cerrado Rupestre, isso independe. Então, o Cerrado é um bioma só. Isso não é verdade. Os cerrados são dezenas de fitofisionomias. Mas para os interesses de transformar uma moeda, como foi colocado aqui, transformar a natureza numa moeda, essas diversas diferenças, elas não estão sendo levadas em consideração. Terceira questão, terceira consequência, o controle do campesinato. A dona Almerita, que foi mostrada aqui, infelizmente para ela vai piorar muito a situação. Porque se o problema era o IBAMA, agora vai ser o agente financeiro. E com o agente financeiro a gente sabe o que acontece. Não há controle com o agente financeiro. Porque ao ela entrar no CAR e negociar como cota de reserva ambiental a área dela, quem vai obrigar ela a conservar do jeito que está sendo colocado no CAR não é o IBAMA, é a Bolsa de Valores, é o contrato, porque está sendo transformado isso em propriedade privada. E é muito simples instrumentalizar nós, camponeses, com uma outra citação aqui de covardia dos órgãos ambientais. É verdade que há um recrudescimento dos órgãos ambientais sobre os camponeses, mas não se fala que esses mesmos órgãos ambientais não estão em cima do agronegócio, não fiscalizam o agronegócio. Isso não se fala, senhor ministro. Aqui se fala de agricultores camponeses sem sequer saber, porque tem uma legislação clara sobre a agricultura familiar. Não é uma questão subjetiva. Existe declaração de aptidão para o PRONAF, que é como se fosse uma identidade do agricultor familiar. Existe um ministério nesse país sobre a agricultura familiar. Então, isso é objetivo. Tem uma lei que diz como é que se coloca como agricultor camponês, agricultor familiar. E isso já tem desde 2006. Como é que numa audiência pública aqui se fala que isso é um critério subjetivo e que não pode existir? Quarta consequência. Especulação do latifúndio e grilagem de terra. A CRA vai transformar latifúndio improdutivo em latifúndio produtivo ambientalmente. Porque uma capoeira, uma área de vegetação sendo recuperada vai poder se transformar numa moeda ambiental. Então, a função social vai ser gravemente atacada. E outra, o CAR, ele já tem sobreposições, senhor ministro. Porque como é que você tem uma estrutura fundiária baseada na grilagem, no assassinato de camponeses, e você não cobra isso para você fazer o CAR? Como é que essa perfeição ambiental vai se pautar em georreferenciamento, em mapas, e a nossa estrutura fundiária não é comprovada? É isso que está sendo colocado. A estrutura fundiária arcaica brasileira não interessa mais. O que interessa é você sentar na frente de um computador e dizer: a minha área é essa daqui. E nós já temos casos, no Goiás, um município que já tem 18 vezes o tamanho do município registrado dentro do CAR, com sobreposições em cima das nossas comunidades. Porque quem chegar lá primeiro, o latifundiário chegar lá primeiro, ele vai lá registrar. E as nossas áreas comunitárias, como é que vão ficar? Então, essas são as consequências desse submarino, que não foi debatido na Câmara, não foi porque voltou como segundo turno, que é a privatização dos recursos naturais brasileiros, senhor ministro. Segunda questão das áreas consolidadas. É inaceitável, senhor ministro, que depois de cometido o crime, se volte atrás. Porque esses mesmos que desmataram são os mesmos que mantêm os milhares de assassinatos no campo. São os mesmos que fazem trabalho escravo no campo. E agora, vim me dizer que em 2008, não sabiam, até 2008, não sabia da legislação. Se isso passar, senhor ministro, será um crédito aos latifundiários que descumpriram a legislação brasileira. E se isso passar e for aprovado pelo STF, eu não sei o que acontecerá com a lei agrária, com a lei trabalhista nesse país. Porque depois de se cometer o crime, vai se discutir lá na Câmara, e nós sabemos muito bem as dificuldades que a Câmara brasileira, a Câmara dos Deputados enfrenta, e quem é que está presente naquela Câmara, diferente do povo brasileiro, mais da metade de ruralista, quem é que vai mudar essa legislação? Por fim, ministro, senhor ministro, eu quero dizer que aqui não apareceu em momento nenhum, e isso é sintomático, que nós não estamos falando só de um modelo de agricultura.
Existe um modelo de agricultura que os movimentos sociais, os camponeses desse país, e não só o MST, várias organizações, há um movimento fortíssimo de construção da agroecologia e da reforma agrária, de retomada da luta por reforma agrária. Inclusive, nós temos definido como reforma agrária popular. Há a possibilidade de se fazer a produção de alimento para esse país de outro jeito, que não desse modelo do agronegócio. Hoje o MST é o maior produtor de arroz agroecológico da América Latina. O MST do Rio Grande do Sul produz arroz agroecológico e entrega para dezenas de municípios desse país, com outro sistema, sem desmatamento, sem prejudicar o meio ambiente, com relações de trabalho justas. Então, essa possibilidade de outra agricultura tem que ser levada em consideração. Essa dicotomia entre agricultura e ambiente, ela é realidade para uma questão, para uma realidade, mas não para a agroecologia. Finalizo, senhor ministro, dizendo que, historicamente, quem conservou a natureza nesse país foram os camponeses. Essa lei agora assalta os camponeses brasileiros, rouba o seu território e premia quem sempre desmatou. Obrigado.